Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família, ainda na série de UFOs and Aliens. Aqui vai mais um vídeo que o nosso Pai Celestial deu à nossa irmã Celeste, essa profecia, no dia 7 de junho de 2021. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, quero que vocês prestem atenção a estes monstros que são metade animais, metade homens, que naquele tempo, no tempo da antiguidade, eles eram considerados deuses. Porquê? Porque eles tinham uma força, uma sabedoria, eles eram diferentes, dos homens, e nós sabemos que, infelizmente, estes seres vão voltar de novo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Como esta profecia é muito grande, provavelmente eu vou ver se consigo pôr só num vídeo, mas eu acredito que vai dar 2 vídeos. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, vou orar o Altíssimo e vou então traduzir para que vocês possam saber o que é que o nosso Pai Celestial quer que os seus filhos ouçam para se prepararem para aquilo que vai vir. Meu querido Pai Celestial, de graças, glórias ao teu nome, obrigado, Senhor, por essas palavras de alerta, Senhor, que possam fazer impacto na vida das pessoas e que elas possam se consertar contigo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que têm vindo este vídeo, abençoa a nossa irmã Celeste, abençoa também a minha casa, Senhor, que a gente possa continuar firmes e fiéis nos teus caminhos. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. E ela então começa por dizer assim: leia este post até o fim. Às vezes eu me arrependo de não poder desenhar, porque ajudaria a descrever um pouco aquilo que eu vejo. Mas Deus sabe que eu dou o meu melhor. Ele me disse que essas profecias seriam conhecidas por detalhes, de modo que quando se tornasse a realidade, as pessoas saberão com certeza quem me enviou para as falar. Esta é a Escritura, portanto é a palavra que o nosso Pai Celestial deu a ela. João 13:19. Deus não desperdiça palavras para revelar coisas. Diz assim, agora vos digo antes que venha. Portanto, ela está dizendo que o nosso Pai Celestial está dizendo, estou dizendo isso a vocês antes que elas venham. Para que quando elas acontecerem, criais que sou eu. Portanto, criais que é Deus que mandou. Deus não desperdiça palavras para revelar coisas que Ele quer que lidemos com as ondas de choque e nos preparamos para os próximos dias, não importa o quão diferentes eles possam parecer. Obrigado. Depois ela diz assim: ontem à noite eu estava meditando sobre um certo aspecto sobre nós, como seres humanos. Aprendi uma nova palavra neste fim de semana e tenho pensado nesta palavra desde que a aprendi. A minha mente ainda estava nela na hora de dormir, então escrevi alguns pensamentos sobre isso e fui dormir. Dormi a noite inteira sem sonhos, o que é ótimo, mas depois pela manhã o Senhor falou durante o meu sonho e me perguntou: você quer acordar ou quer continuar dormindo? Eu disse: Senhor, isso é agradável para mim, isso é raro, por favor, eu quero continuar dormindo. Então o Senhor me deixou dormir. Pouco depois, eu vi-me numa ilha. Eu sabia que estava dormindo, mas lá estava eu nesta ilha, um lugar lindo, sem absolutamente nenhuma gente ou nenhumas pessoas, apenas praia limpa e água, o corte habitual de árvores densas da floresta lá no fundo. Fiquei impressionada e pensei: uau, um lugar tão incrível. Tão lindo, eu aprecio a vista, mas pensei, deixe-me sentar na areia para que eu possa apreciar este lugar um pouco melhor. Assim que me sentei, afundei na areia e entrei em outra dimensão horrível, que me fez desejar ter ficado de pé, neste lugar novo em que me apaixonei, estava lá um show. O Senhor me colocou em um assento na primeira fila na sala de concertos mais chique, mais avançada, de alta tecnologia que eu já vi na minha vida. As paredes eram sem costura, sem linhas e subiam tão alto acima da plateia
que eram feitas deste aço liso e azul, era tão maleável quanto o vidro. Sabemos que o vidro pode ser moldado em belas formas, curvas, flautas e assim por diante, mas o aço não é tão flexível e não pode ser manipulado assim. O aço tem um design poderoso que é usado como suporte funcional na arquitetura. No entanto, este aço era azul, era intensamente decorativo. Eu o vi dobrado em forma de asas de pássaro, pregas, sanfonadas e bulhas e curvas lúdicas por todo o auditório. Eu pensei, quando aprendemos a fazer isso e como é que este novo metal com o qual estamos fazendo isso? Portanto, ela ficou surpresa com aquele metal. O público estava na escuridão, mas parecia uma casa cheia. Sussurros animados vinham de trás de mim, mas onde eu me sentava exatamente no meio, na primeira fila, na primeira secção. As pessoas eram bem criadas, autocontroladas, e então não havia conversa ou agitação. Não havia cortinas. O palco estava apenas escuro, mas então uma voz profunda e rica disse: senhoras e senhores, na audição ou na saudação habitual. Depois disso, uma luz se acendeu e eu recebi o meu primeiro choque daquela noite. O palco principal à nossa frente permanecia escuro, mas à esquerda um palco menor e giratório se iluminou e vimos o MC. Era um cavalo negro, não um cavalo preto como um garanhão preto a jato chamado Midnight, não. Era uma criatura meio homem, meio cavalo, que era negra, como uma pessoa negra. Olhei para esta criatura e instantaneamente me arrependi da minha decisão de dormir. Ele tinha um corpo humano no topo, mas de proporções maiores do que os homens normais. O cabelo era loiro de uma pessoa negra, um rosto humano bonito, peito de barril, braços grandes, cintura de homem. Ele estava totalmente nu, exceto por um pequeno aceno à civilização na forma de uma gravata borboleta de cetim preto, e ele não tinha mais nada. O resto dele era um grande cavalo. Grande, musculoso, castanho, não há mais que eu possa dizer. Eu olhei para esta criatura com surpresa, aberta, mas ninguém achou estranho. As pessoas aplaudiram estrondosamente para ele e então o evento começou. Um a um elenco de personagens subiu ao palco e mostrou o seu talento. Nada do que eu escrevo aqui é fantasia. O Senhor me mostrou essas coisas hoje e elas estão sendo publicadas exatamente como mostradas por causa da série que eu estou fazendo agora aqui no The Master's Voice. A pior parte não é que eu tenha que escrever isso. A pior parte é que nada do que eu disser aqui vai nos preparar totalmente para a realidade dessas coisas quando elas vierem. Portanto, deixe-me continuar. Quando Deus me dá sonhos, Ele faz o trabalho de câmaras. Ele decide os ângulos, se eu vou ver algo totalmente ou apenas um vislumbre. Se algo tem forma sólida, ou é mais sentido, ou é menos sentido. Eu não me lembro da maioria dos personagens que eu vi e fico feliz por isso. Mas a minha mente os deixou na rede do sonho e eu estou bem com isso. Estes são os que eu me lembro. Portanto, os personagens que mostraram talento eram uma mistura de humanos e não humanos. A maioria não eram humanos. Foi um evento cultural para raças se unirem, se unirem como parte de um esforço para promover a fraternidade e a compreensão mútua no novo mundo. Uma pessoa era uma mulher muito alta em um vestido de lavanda esvoaçante, com a gola erguida, parecia a Branca de Neve. Ela cantava ópera impecável.
Este ser era extremamente pálido, parecia uma mulher em todos os aspectos, exceto por sua pele excessivamente branca, quase ao ponto de azul pálido. Ela tinha lábios vermelhos, olhos um pouco maiores, como os filtros do telefone, dão, bochechas rosadas. O único problema é que o seu rosto humano tinha outra testa saliente acima dela. Naquela testa havia 3 olhos enormes que se moviam incessantemente e observavam tudo. Eu odiava esta mulher à vista e os meus olhos estavam grudados nos 3 olhos, saltando para todos os lados. Portanto, era esta mulher que ela viu. Tinha 3 olhos grandes na testa e os olhos estavam olhando para um lado e para o outro. Depois disso, um golfinho saiu com uma linda gravata borboleta vermelha. Caminhava ereto sobre as suas nadadeiras inferiores. Não disse nada, nem chiou como eles. Em vez disso, espalhou as suas nadadeiras em saudação, portanto, saudou as pessoas, abaixou a cabeça e enviou pequenos anéis azuis de pensamentos para o público. Quando os anéis nos atingiram, ouvimos o falar na voz de um homem. Ele contou piadas confortáveis e muita gente riu, mas eu afundei-me no meu assento e novamente me arrependi da minha decisão de dormir. O golfinho falou conosco, usando sinais de pensamento, e mesmo que eu não concordasse com o que estava acontecendo, os sinais de pensamento entravam na minha mente também e eu ouvia, portanto, ele falar conosco. Eu me lembro de uma mulher humana com um vestido vermelho de alta costura, com uma saia que se espalhou por todo o chão. Ela tocava piano com grande paixão e foi a sua presença que me deu escala de quão enormes eram algumas das criaturas que vieram antes de nós. Antes que essa mulher aparecesse, eu poderia ser perdoada por não entender a escala do que eu estava olhando. Ela e o seu piano foram retratados como um brinquedo no palco pela Câmara de Deus. Ela era tão pequena como eu, em seu vestido vermelho, tocando apaixonadamente no seu pequeno piano. Ao lado dela estava um microfone enorme, pelo menos um andar de altura. A alta mínima que posso atribuir ao microfone colocado no palco para o próximo acto é um andar de um prédio humano de altura. Portanto, era do tamanho de um prédio. O próximo acto é onde Deus me tirou deste sonho. Chorei tanto no meu coração que Deus teve misericórdia de mim e me tirou deste sonho. Depois que a mulher de vermelho saiu do palco e uma criatura gigantesca com escamas de répteis por todo o corpo e espinhos por todas as costas apareceu. Era tímido e pedia para ficar na escuridão absoluta. Então, o que eu vi dele foram impressões colocadas nos olhos da minha mente em vez do que o palco escuro à minha frente mostrava. Esta criatura tinha a forma de um homem, mas era extremamente grande. Era 2 vezes maior que o microfone, uma cabeça do tamanho de um monstro, peito enorme, braços musculosos que pendiam com os braços de gorilas, tinha uma cauda tortuosa como o lagarto e os espinhos corriam do topo da cabeça até a ponta da cauda. A boca era um focinho e a única palavra que a minha mente chocada fornecia para essa criatura era que ele era o lagarto, o dinossauro. Levei um saxofone, nunca vi nada assim. Nunca vi um igual, era ouro, e isso é tudo o que eu posso dizer. Portanto, o saxofone era de ouro que ele tinha. Não posso descrever, mas a minha nova palavra me veio à mente. Madad, eu não sei exatamente isso o que é que quer dizer. Ele carregava um saxofone modificado e depois de ficar timidamente no escuro por um tempo, esta besta escalada respirou fundo e começou a tocar um dos mais belos jazz que eu já vi na minha vida. A música me foi mostrada como notas azuis flutuando no enorme microfone e flutuando sobre nós todos.
entrou nos meus ouvidos, foi ao meu coração e me encheu de amor e simpatia por essa criatura. Senti o quão incompreendido era, o quão solitário. Essa música entrou no meu âmago e me despertou a compaixão por essa besta. Senti como os ratos devem ter sentido quando o flautista tocou as primeiras notas espirituosas que levaram à sua destruição final. Eu não conseguia impedir que a música entrasse nos meus ouvidos, eu que as emoções que sentia quando ouvia a música. Mas quando eu percebi que estava tendo estes sentimentos, me entristeci diante do Senhor. E eu pensei, porque continuo dormindo? Porquê? Agora olha onde eu estou. É assim que vamos morrer. Todos seremos destruídos por essas coisas, porque nossos corações se voltarão atrás delas. Eles nos coagirão com música e ondas de pensamento e coisas pelas quais não podemos resistir. Eles nos levarão à simpatia até que os aceitamos. E quando eles se misturaram conosco, ou quando se misturarem conosco, seremos destruídos. Deus, porque eu vivi para ver isso? Porque eu vivi até este ponto? E porque não acordei quando tive a chance de acordar? Quando sofri assim, o Senhor me acordou do sonho. Ele me consolou e me disse que o problema com a humanidade é que nunca estamos satisfeitos. Nunca! Nunca somos gratos pelo que temos. Sempre queremos algo mais, algo maior do que aquilo que já temos. Esta é a obra da injustiça, da luxúria incessante em nós. Sempre querendo mais. Deus disse que acabará por nos destruir porque não estamos contentes com o mundo como Ele fez. Nem respeitamos os limites e a separação que Ele estabeleceu entre os mundos. Como ainda tenho muito para traduzir, eu vou fazer um segundo vídeo. Não percam, vocês estão vendo que a minha voz está um bocadinho também. Eu já estou assim há muito tempo com a minha voz bastante danificada. Eu não acredito que seja por eu estar aqui falando à frente do computador, mas acredito que foi algo que está afetando a minha voz. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, meus irmãos, vejam só o que é que está por vir. Há algo que, sendo feio, aterrador, fora de normal, quase que um hipnotismo, estes seres são capazes de, através de música, como o golfinho fez, mandou uns círculos, eles são capazes de afetar as pessoas e manipular as pessoas e fazer com as pessoas aquilo que eles querem. Isto vai ser os dias de amanhã. Por isso, meus queridos irmãos, vamos nos preparar agora, porque dias muito difíceis vão vir. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Não perca a segunda parte, que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.